Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita A Caminho da Luz para mais uma palestra, mais uma live nessa noite de sexta-feira, uma sexta-feira um pouco diferente, né? Uma sexta-feira que era para ser um feriado, para muitos não foi. Sejam todos bem-vindos em nome do Centro Espírita A Caminho da Luz, né? Sejam bem-vindos, vamos chegando. Como vocês estão? Tudo bem aí? Seja bem-vindo, Cida, Renata. Seja bem-vindo. Dona Miriam. Oi, Célia, boa noite. Lourdes. Silvio. Olha o doutor Silvio aí. Marcelo Lima, sejam bem-vindos todos vocês, por favor. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz, na nossa live dessa noite. Boa noite, Marco, tudo bem? Boa noite, Milton. Boa noite, Dona Rosa. Elide, tudo bem? Boa noite. Rosa Maria Bruno, seja bem-vinda. A senhora e o senhor Bruno, por favor. Sejam bem-vindos até a nossa casa de oração. Boa noite, vizinho, José Testa, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Eu só me dei conta de um detalhe agora, eu estou sem os avisos aqui, pessoal. E eu não tinha me dado conta disso. Estou procurando aqui se eu estou com os avisos, mas eu acho que eu cometi um grave engano aqui. Peço desculpas, eu só me dei conta agora. Achei que estava tudo certo e não estava, tá? Bom, mas nós temos as nossas campanhas de doação. Estamos aí às vésperas do Natal, né? Então o nosso serviço social sempre precisa da colaboração de todos. A história do Centro Espírita A Caminho da Luz é fundada e baseada sempre na colaboração de nós, voluntários, e naturalmente, chegando essa época do ano, temos as nossas obrigações a serem cumpridas. Naturalmente, aqueles que puderem doar, por favor, fiquem à vontade em procurar as nossas páginas na internet. Ali vocês terão os dados bancários, caso queiram doar financeiramente. Caso queiram buscar outra forma de doação, pedimos por gentileza que entre em contato com a administração no núcleo, no Nosso Lar, né? Que é a página do Centro de Assistência Social Nosso Lar. Ali você terá as informações a respeito de doação. Estou me lembrando aqui a respeito também das nossas notas fiscais de arrecadação, a nossa urna do bem, que é a nossa urna onde a campanha que nós fazemos para notas fiscais sem CPF, para que possam ser doadas ao nosso Centro Espírita Caminho da Luz, para as nossas obras assistenciais. Elas têm validade de 30 dias, e nos ajudam muito, porque a nota fiscal sem CPF, o imposto ou parte dele pode ser convertido em doação para nós. Não custa nada para você. Se você possui um comércio ou conhece alguém que possui um comércio e pode colocar uma urna ali pedindo essas notinhas sem CPF e no máximo dentro de um próprio mês, não ultrapassando 30 dias, você pode levar até o Centro de Assistência Nosso Lar e ali deixar conosco. Rua Managé, número 78, é a administração do Centro Espírita Nosso Lar, das nossas obras assistenciais, a respeito do Centro de Assistência Nosso Lar, tá? Rua Managé, número 78. Pessoal, peço mil desculpas. A nossa livraria está funcionando aqui, o pessoal está me mandando dicas, nada como ter irmãos como vocês. A nossa livraria no Centro Espírita A Caminho da Luz está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Quem quiser passar lá, com todas as medidas de higiene, segurança, distanciamento, álcool em gel, máscara, tudo certinho. As meninas estão ali, o pessoal com aquele carinho, aquela boa vontade, aquela recepção amorosa de sempre, tá certo?
Estamos tendo lives de segunda a sexta-feira. As lives de segunda a sexta-feira nós temos à noite, principalmente, das 19h30, sempre esse horário, de segunda a sexta. E temos às 14h30, se não me falha a memória, na terça-feira. Aos sábados e domingos, essas lives da noite passam para amanhã, sendo às 10 horas da manhã. Temos live todos os dias. Convide seus amigos, tragam seus colegas que queiram assistir. Às vezes uma pessoa está sozinha, uma pessoa que está em casa, não tem com o que ver. Venha participar conosco às 19h30 aqui todas as noites, nos sábados e domingos, às 10 da manhã. Todos os dias estaremos aqui. Temos também a terça-feira às 14 horas, tá? A live da terça-feira é às 14 horas. Obrigado pela dica aqui. Outra coisa que nós gostaríamos de lembrar é que nós estamos tendo aulas de estudo para os trabalhadores, aqueles que trabalham e conhecem a casa. Os grupos de alunos estão aprendendo, tendo aula normalmente. Por favor, venham e participem das aulas, tá certo? Então, todas as noites às 19h30 com certeza aqui, às terças-feiras às 14 horas durante a semana e aos sábados e domingos às 10 horas, live sempre aqui no nosso Centro Espírita A Caminho da Luz, tá certo? Faltou um monte de coisa, mas eu vou pedir para vocês exercerem a paciência comigo hoje. Vou convidar a amiga de hoje para entrar aqui e participar conosco. Uma amiga muito querida que vai participar conosco da live de hoje. Aí aqui. Entra aqui para falar conosco. Boa noite. Boa noite. Tá Tudo me ouvindo bem, bem? Cida? Estou te ouvindo bem, Cida, graças a Deus. Você está me ouvindo bem também? Tô sim. Ah, então tá ótimo. Nós já estamos aí com um público perto de 90 pessoas. Os nossos amigos já entraram. Aqui eu esqueci completamente um pedaço aqui do início da live. Eu peço desculpa a todos. Realmente eu só me dei conta na hora que a gente foi começar. Eu sempre vejo antes, dessa vez eu me distraí. Então eu vou pedir para você iniciar com a nossa prece. Pode ser, Cida, por favor? A Cida Dias, nossa colega de muitos anos de trabalho, né? Graças a Deus, né? E eu estou muito feliz de poder participar. A gente se sente meio assim, um coraçãozinho assim mais feliz, mais alegre. É diferente de você estar sempre assistindo às lives, né? Eu tô um pouco nervosa, porque acho que é a primeira vez. Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso evangelho. Por favor. Vamos cerrar os nossos olhos e, em pensamento, vamos nos dirigir até o A Caminho da Luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com uma divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Cida, eu vou te desconectar agora, então. Aí depois, no final, você volta para nós. Pode ser, por gentileza?
Mas fica aí na live, fica vibrando, por favor, tá bom? Fico sim. Até já, Cida. Ok. Estou aqui hoje com a camiseta Caminho da Luz. Da última vez, minha mulher falou que não estava dando para ver a camiseta. Ó. Então, aqui está a camiseta dos 45 anos. Essa camiseta e esse centro que nos enche de alegria de poder participar e estar presente, sempre ajudando ao próximo. O tema que nos foi proposto para nós falarmos, conversarmos e refletirmos nessa noite é a respeito de uma passagem de uma carta de Paulo, apóstolo, aos Romanos, indicando, falando a respeito do seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, basicamente, nesse trecho dessa carta, e a ideia de Paulo era manter, principalmente quando ele começou a escrever mais, né? A Rosa já falou isso aqui algumas vezes, e a gente sempre se refere a ela quando vai falar de Paulo, muito carinhosamente, diga-se de passagem. Paulo começou a manter orientações às comunidades em que ele havia fundado igrejas, fundado centros de cristianismo, através de cartas, quando já não conseguia mais fazer essas viagens, fazer os deslocamentos enormes que ele fazia a pé naquela região. E aí, nessa carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, eu pensei muito a respeito do Evangelho, desse Evangelho, e quando a gente para pensar que de tudo que nós já ouvimos o Cristo deixar de orientação para nós, quando nós ouvimos as palavras de conforto, de incentivo que Jesus nos deixou, as palavras de incentivo que, por exemplo, os Espíritos nos deixam, trazem a nós, nos pedem, nos elevam, nos pedem para mantermos a fé, para mantermos a boa vontade, para estarmos dispostos ao trabalho, para estarmos dispostos a ajudar e auxiliar ao próximo. Nós precisamos olhar com muita calma ou muita serenidade para entender aonde estão essas barreiras, aonde estão essas dificuldades, aonde estão essas questões que impactam e implicam em nós acreditarmos que talvez exista uma força maior, mais capaz e mais acolhedora do que Deus. Paulo foi muito, muito feliz nessa frase que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 31, né? Ao dizer assim: Deus é conosco, Deus está ao nosso lado, a nosso favor, para aquilo, ele não diz aqui, mas de tudo que nós já podemos compreender a respeito do entendimento de Deus, para tudo aquilo que é melhor para nós. Né? Deixa eu ver se tá baixo o som, pessoal. Parece que, não sei, acho que não está legal. Estão me ouvindo bem agora? Desculpa, me distraí aqui. Mas Deus, com essa condição, ou através do seu amor e de tudo que nos proporciona, está baixo mesmo. Espera aí, pessoal, dá um segundinho. Eu vou tirar e pôr o microfone aqui. Vamos ver se melhora. Eu espero que melhore. Espera aí. Opa, melhorou? Melhorou assim ou não, pessoal? Parece que está melhor aqui. Tá bom. Às vezes oscila um pouquinho, tá, pessoal? Peço a paciência de vocês aí. Então, como eu ia dizendo, Deus sempre nos criou por amor, né? Nos deu e nos permite essa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento, para que nós, através do nosso próprio esforço, consigamos atingir
uma situação melhor sobre nós mesmos. É que, naturalmente, nós ainda nos encontramos em estágios de evolução que precisamos avançar, né? Lógico, uns mais avançados sobre o seu próprio conhecimento, sobre o seu próprio eu, sobre a sua própria visão, outros um pouco menos, né? Mas ao pensar que os desafios da vida estão ali para nos fazermos melhor, para nos colocarmos numa situação diferente, mas numa situação diferente, melhor para nós. Muitas vezes, é, nós nos vemos diante dos desafios e achamos que nós estamos, eventualmente, como eu posso dizer, é, sendo talvez castigados porque perdemos aquela condição que tínhamos antes. Olha, a humanidade tem como histórico sempre, de tempos em tempos, passar por desafios e dificuldades. Tantas são as pessoas, por exemplo, o Brasil hoje tem uma formação mestiça, né? A junção de negros, índios, descendentes de europeus, descendentes de outros países que vieram colonizar, árabes, turcos, japoneses, coreanos, chineses. Nós temos uma diversidade em nosso país enorme de pessoas ou de raças, né? E para essas famílias que vieram para cá, nem sempre vir para o Brasil ou mudar do seu país foi algo bom, né? Foi muito difícil abandonar para os negros sair, apesar da condição de toda a dificuldade que foi a questão da escravidão, lógico, né? No dia da consciência negra, que estamos hoje, sair das suas terras e vir na condição, num país diferente, com cultura diferente, com gente diferente, enfrentando preconceitos. Os estrangeiros também, porque os estrangeiros também, quando aqui chegaram, os europeus, não importa, também estranhavam o clima, não entendiam, cada um com uma ascendência, às vezes vinham com entendimentos de desencontro em relação ao seu país de origem, e os índios que habitavam a terra, que foram invadidos, né? Perderam seus bens, não conseguiam entender os valores daquela população que ali chegava. Bom, dito isso, então Paulo nos lembra: se Deus é por nós, quem é contra nós? Se nós achamos que alguém é contra nós, provavelmente existe uma percepção de nossa parte de que existe alguma oposição, né? De que alguém não é favorável a nós. Mas quem será que enxerga isso em nós, né? Ou quem será que, da onde será que nós tiramos essa visão, esse ponto de vista? E aí eu vou para um trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, aonde Jesus diz o seguinte para nós: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Né? Leonardo da Vinci, ou pelo menos é atribuído a ele, diz que os olhos são as janelas do nosso corpo, né? Ou fazendo um paralelo com a fala de Jesus aqui. Portanto, se nós conseguirmos perceber nas situações difíceis as novas questões que estão vindo e as possibilidades que isso abre para a nossa evolução espiritual, nós perceberemos que nós estamos tendo uma série de oportunidades de melhoria. Né? Eu já, com poucos anos, eu menino novo, né? Daqui a pouco o Carlos Rosa vai se manifestar aqui. Eu menino novo, como sou, a gente já viu muita coisa, e quanto mais vida a pessoa teve aqui no planeta Terra, mais situação vivenciou. Né? São inúmeras situações. Já tivemos questões de bloqueios de conta bancária, todo mundo foi dormir num dia com dinheiro no banco, no outro dia, lá nos anos 90, levantou com a conta bloqueada, ninguém sabia nem como ia pagar as contas. Outras situações desafiadoras no nosso dia a dia, e é natural que no momento, em algum instante, nós tenhamos medo, nós sintamos uma insegurança. Não é anormal isso,
Mas nós precisamos tentar perceber o seguinte: nós vamos seguir em frente, nós vamos conseguir, nós vamos superar essa etapa e logo, logo esse desafio, seja ele qual for, será superado pela mudança de hábitos, pela forma como eu vejo. Aceitar a situação que se põe é muito melhor do que ficar negando essa situação e sofrendo por ela. Sofrer que existe, já temos um desafio de superar a situação que está posta. Se nós nos negamos a aceitar essa situação, por exemplo, vamos falar agora da questão do confinamento, por exemplo, né? Se eu não aceitar o confinamento, eu vou sofrer pelo confinamento e por não aceitar. Vai resolver? Quanto isso vai me ajudar? Quanta energia eu vou gastar nessa condição de negação? Quanto tempo eu vou ficar no embate entre não aceitar aquilo que eu não tenho a menor condição de mudar, ou aceitar e pensar em maneiras de lidar da melhor maneira possível, ainda que isso seja difícil para nós e nos imponha desafios, com a situação que está posta? Mesmo a questão que se mostra agora, que todo mundo tem passado por esse desafio, não só o nosso país, e o mundo já viveu outros desafios até mais severos do que esse, e sobrevivemos, e a humanidade segue, e voltamos a sorrir, né? Voltamos a encontrar motivos de alegria, já já uma série de portas se abrem, e vamos enfrentar esses novos desafios que virão, por exemplo, com a questão da distância, né? Antes, para podermos ouvir uma palestra, muitas vezes, tínhamos que nos dirigir ao centro espírita. Hoje, a ideia do centro espírita, para poder chegar às pessoas do Evangelho em todos os lares, o Evangelho sem fronteiras, é se utilizar dessa dificuldade para poder levar a palavra do Mestre Jesus e a palavra de conforto a mais pessoas. Os desafios que se colocam à frente agora, diante da humanidade, com certeza serão muitas vezes porta de abertura de novas tecnologias para a cura de outras doenças. Ai, mas não dá medo? Dá medo. Dá medo. É desafiador? É desafiador. Quem nunca passou ou nunca teve um medo na vida é da condição humana. Como humanos, ainda precisamos, primeiro, equilibrar o nosso lado animal, nossos instintos, né? Que apesar de sermos, vamos dizer assim, racionais, ainda muito do nosso corpo, muito das nossas formas de agir estão relacionadas à proteção do corpo, do espírito, da vida, né? Então, ainda temos essa situação, né? Um desenho da Disney, acho que se chama Groot, se não me falha a memória, eles moram na caverna. Eu adoro desenhos, assisto muito com meus filhos, mas na verdade meus filhos são uma ótima desculpa para assistir desenho com eles, tá? Eu gosto mesmo. E a família vivia com medo, né? Da noite. A noite para eles era um terror. Eles se fechavam na caverna, todo mundo, toda noite, antes do pôr do sol. Então, o período de escuridão era um período onde todos evitavam, de qualquer maneira, estar ali ou se expor. É, mas o que acaba acontecendo com a gente? Eles também tinham medos e o desenho vem trabalhando essa questão do medo. E o desenho está trabalhando a questão do medo do escuro, ou o medo que os nossos antepassados, lá da época das cavernas, tinham em relação a determinadas coisas. E o medo é o que vai preservando a nossa vida, foi preservando a nossa vida. Então, naturalmente, diante de situações difíceis, nós muitas vezes o medo tende a fazer com que nós fiquemos parados e muitas vezes nos coloquemos a reclamar, né? Por isso, Emmanuel vem falando a respeito disso no capítulo 154 do livro Pão Nosso, tá? Os contrários. Olha só o tema que Emmanuel nos coloca ali. Ele vem dizendo assim: olha, a colocação que que foi feita por Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
é bastante interessante sobre o ponto de vista da reflexão e vem trazendo nas comunidades evangélicas, como a nossa, espírita evangélica, eu estou fazendo uma redundância aqui, mas para muitos não sabem que o espiritismo é uma religião cristã, né? A respeito dessa questão de quem é por nós, né? Então ele vem falando assim, olha, onde o mestre, né, o Jesus, vem dizendo para nós há muito tempo que nós aguarda de nós a nossa colaboração, que aguarda de nós a nossa participação, o nosso engajamento, a nossa boa vontade, a nossa disposição de ajudar ao próximo, né? No entanto, ele chama a atenção, Emmanuel, dizendo o seguinte: grande número de companheiros prefere abandonar a construção. Olha a colocação do Emmanuel, né? Grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com os malfeitores do caminho. Olha só que interessante. Ou seja, Emmanuel nos diz que muitas vezes os nossos olhos, a candeia do nosso corpo, como disse Jesus, se distrai daquilo que poderia ser positivo para nós, das nossas responsabilidades, onde nós poderíamos gastar uma energia, tempo e esforço de maneira útil e revertendo em favor do próximo, sem nos darmos conta de que abandonamos isso para ir discutir com quem pensa de maneira diversa da nossa. E às vezes o fato de pensar diverso da nossa também não significa que seja mal, ele só pensa diferente, né? Nós temos que respeitar, aprender a respeitar isso. É interessante que o fenômeno das redes sociais permitiu que aquilo que se passava no campo dos pensamentos das pessoas e que muitas vezes diante de um grupo ou numa situação as pessoas silenciavam, pensavam, vibravam naquela situação, naquele momento, mas não expunham. Vamos dizer assim, talvez a falta de personalidade, né, impessoalidade talvez seja o termo adequado, da internet ou das redes sociais, fazem com que as pessoas muitas vezes entrem em campos de batalha virtuais, né? Batalhas que muitas vezes não levam a nada, só desgaste, aborrecimento, correntes de desentendimento desnecessárias. O outro pensa diferente, vai com Deus, irmão. Seja feliz, né? Segue seu caminho, nós seguimos o nosso. Emmanuel nos chama a atenção. Nós vamos largar a obra que nós estamos construindo no bem para ir discutir com aqueles que nos falam o contrário. Por quê? Qual o objetivo? Né? É diferente de nós vermos, às vezes, uma pessoa passando uma situação difícil, precisando de ajuda, e aí ajudarmos. Isso é outra história. Mas, às vezes, nos pegamos em embates intermináveis, desnecessários. Cada um de nós tem o livre-arbítrio doado ou permitido por Deus, nosso Pai. Se esse livre-arbítrio permite que as pessoas tenham os seus raciocínios, suas ações e suas atitudes, deixe as pessoas agirem. Né? Em grande parte, isso não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para nós. Emmanuel nos diz ainda, nesse mesmo texto do livro Pão Nosso, a respeito da questão assim, olha, tudo bem, você vai trabalhar, né, pelo bem, se você se colocar a caminho do bem, nós vamos encontrar, mesmo assim, nós vamos encontrar diversidades, né? Nós vamos encontrar situações adversas. Independentemente do que estejamos fazendo, sempre haverão situações adversas, né? Então, Emmanuel nos diz o seguinte, ó, os obstáculos inesperados se desenham ante nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metaforzeadas, nossa, essa é difícil, em hostilidades cruéis. Ou seja, em qualquer lugar, porque quando nós muitas vezes nos empreendemos a fazer o bem,
Vamos falar da nossa festa junina, que não aconteceu esse ano, né, por conta disso tudo. Mas não significa que a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho em prol do próximo, para poder auxiliar o próximo, e não vai acontecer a adversidade. Né? Quem já trabalhou na festa junina sabe que, às vezes, na hora que você não pode ficar sem gás lá, ou está precisando de alguma coisa, acabou. Né? Às vezes a festa está ali com muita gente querendo comprar um determinado produto, por exemplo, na barraca típica que eu trabalho lá, com milho. O milho, às vezes, não dá conta, por mais que faça, né? É uma adversidade? É, né? A gente gostaria de atender bem, atender a todos, mas às vezes acabou o produto, acabou a nossa forma de ajudar ali. Né? Tem dia que, às vezes, por semanas chove, faz frio, né? E, infelizmente, o público às vezes não comparece naturalmente. São adversidades, mas nós precisamos aceitar. O que adianta eu não aceitar que eu fui fazer um trabalho voluntário naquele dia e choveu? Né? É para chover. Né? Ou nós não falamos na prece do Pai Nosso que seja feita a sua vontade? Aí a primeira coisa que Deus faz de acordo com a vontade dele, nós falamos assim: não, Deus, você está me contrariando. Você está fazendo isso para me irritar, Deus. Não é possível. Né? Eu estou vivendo essa situação, mas você só está fazendo isso para me irritar, Deus. Não é possível. Então precisamos entender e aceitar. Ó, os amigos aqui que trabalham no bingo, na barraca do bolo, né? Às vezes tem um bolo que vendeu muito, todo mundo quer o bolo, mas acabou. Né? Aceita que dói menos. Vamos oferecer outro. Tem outros bolos, às vezes tão gostosos quanto, que não foram vendidos, por exemplo, na festa junina. Nos dias de chuva, o que tem de bom para a gente ver ali? Nesses tempos novos, onde novas possibilidades de vacina, novas técnicas de vacina estão sendo desenvolvidas, quantas doenças será que não serão escolhidas? Ou serão, desculpa, serão resolvidas ou terão sua cura através desses novos métodos de desenvolvimento de vacinas? Né? É, então, Emmanuel nos diz assim: vai ter obstáculo, tá? Vai ter obstáculo. O que você for fazer, tem hora que não vai dar certo, tem hora que você vai pensar que funciona e não funciona, tem hora que você vai pensar que é fácil, não é, tem coisa que você vai pensar que é difícil, não é tão difícil, ou que não funcionou como você entendia, ou as pessoas não entenderam aquilo que foi proposto, precisa reformular. É assim mesmo. É um desenvolvimento nosso, faz parte do nosso desenvolvimento humano ter esses desafios, né? E aceitar essas vivências, né? Ainda Emmanuel fala assim para nós nessa mensagem, fala assim: olha, enormes fileiras de operários fogem do perigo, temendo algum tipo de problema e esquecendo o seu testemunho. Então, é importante que nós nos lembremos que todos nós estamos na Terra com uma missão. Todos nós estamos aqui nesse momento com um objetivo, seja qual for. E nós somos muito importantes, sim, para Deus, nosso Pai. Somos muito importantes. Quantos não precisam, talvez, de nós na saída do seu prédio, na rua da sua casa, num bom dia com um sorriso? A Cida está colocando aqui: sem desafios não evoluímos. Eu sem desafio não evoluo mesmo, viu, Cida? Você está completamente correta, eu concordo com você. A gente precisa se colocar numa situação, às vezes Deus coloca situações para nós para que nós possamos evoluir, que as coisas mudem, que não sejam exatamente como eram antes, mas para que a gente possa abrir a nossa mente. Né? Já pensaram nessas lives quantos irmãos que estão presos muitas vezes a camas e que não podem de maneira nenhuma se deslocar dali, têm a oportunidade de, quando quiserem, entrar e ouvir uma palestra, uma palavra de Deus, né? Um boa noite, um vizinho que você encontra e sorri, e brinca com ele, pergunta se ele está bem. Né? Às vezes a gente na rua vê um animalzinho, o dono passeando com seu animalzinho, a gente se distrai, vê pessoas, vê gente. Ser gentil, ser alegre, ter alegria de viver, né? Alegria de estar ali. Né? Que bom que nós nascemos aqui, que bom que nós estamos nesse país.
Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós temos essa casa de luz que nos orienta, nos acolhe, nos ampara, nos auxilia, mesmo à distância. Porque a distância agora é segurança. E quando a gente quer bem uma pessoa, quando a gente quer bem quem a gente ama, a gente faz de tudo para ser o melhor, ainda que essa pessoa às vezes fique contrariada um pouco com isso. Mas hoje, manter distância e proporcionar a todos a palavra de amor, o evangelho sem fronteiras através das lives, é uma forma de amor que a diretoria e a presidência da nossa casa encontrou para chegar aonde quer que seja. Porque é mais seguro amar à distância aqueles que participam do nosso centro ou aqueles que precisam da nossa palavra de amor do que expor-os ao risco. Todos gostamos de um abraço, todos gostamos de um beijo, todos gostamos de estar juntos, mas por enquanto, só por mais um pouquinho, nós vamos precisar manter uma certa distância. Mas nem por isso nós precisamos nos armar menos, nos ver menos, nos querer bem menos. Nós devemos e podemos nos amar mais, aprender a desenvolver a convivência através daqui, dessa telinha, desses momentos de reflexão, essa paz que nós sentimos invadir o nosso coração quando nós estamos numa live, quando nós estamos reunidos, quando a figura do Mestre Jesus vem à nossa mente, né? Isso nos faz com que nós todos fiquemos muito bem. Nós elevemos nosso espírito, né? Que nós nos sintamos muito acolhidos, ainda que estejamos sozinhos, aonde quer que esteja na nossa casa, às vezes até no carro, em deslocamento. Sim, aonde estivermos, podemos chegar até essa palavra de amor, né? Então, opa, desculpa, busquei aqui um fio aqui. Jesus nos diz, Emmanuel nos diz, desculpa, é, ele diz o seguinte: Deus não nos colocou nas suas obras, não confiou em nós para a realização dos seus trabalhos, para que nós nos rendêssemos ao pânico, né? O mestre nos enviou o trabalho com o objetivo de confundirmos ou de permitirmos através de experiências em círculos exteriores, ou seja, com que a gente interaja com outras pessoas, pessoas que têm formas de agir, culturas, hábitos diferentes, né? É dessa diferença que faz que crescemos, né? As culturas se entrelaçando, eu particularmente, peço até licença, eu acho a cultura brasileira, o povo brasileiro maravilhoso, porque nós somos a junção de várias culturas, de vários tipos de antepassados, né? Como eu disse no início da nossa live. E isso, quando bem acolhido, né? Quando nós compreendemos isso, isso é maravilhoso. São várias formas e condições diferentes de ver os problemas e a gente vai conseguindo trocar experiências um com os outros. Mesmo os núcleos mais fechados de migrantes recém-chegados ao país, podem aprender e nós aprender conosco e nós aprendermos com ele. O intercâmbio, a troca, o aprendizado é sempre muito positivo para todos, não só para um grupo ou para um lado, para todos os lados. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: fomos chamados a construir, né? Então, se nós fomos chamados a construir, e é por isso que nós estamos encarnados, mas construir o que, Carlos? Né? O que eu vou construir? Não sei. Talvez essa seja uma reflexão para fazermos nessa noite. Construir pontes de amor com o quê? Pontes de amor com o próximo, talvez com o familiar, para construir, para ser exemplo de amor, e aqui sem querer ser melhor do que ninguém, mas vivenciar o amor em sua abundância, para que outros percebam que nós precisamos mudar as nossas funções, né? Que Deus nos permita sempre estar próximo disso. Então, sempre que nós estivermos em obras, como diz o Emmanuel, na construção, naturalmente devemos contar com 1000 eventualidades. Olha, Emmanuel diz 1000 eventualidades.
né? Pensa num dia com 1000 eventualidades, como é que a gente chega à noite, né? Com aquele ânimo. Mas essas eventualidades acontecem, são do dia a dia, são do sempre, né? E são suscetíveis de nascer das forças contrárias, nos dificultando o trabalho. Ou seja, essas situações que surgem podem sim ser diferentes e nos fazer isso, né? É, deixa eu ver aqui. Aí lá no livro dos Espíritos existe na pergunta, porque às vezes a gente pode achar, né, que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ah, mas e os espíritos que não são bons? Eles existem, é verdade, né? E nós devemos vibrar amor por eles. Então, lá no livro dos Espíritos, na questão 551, nós temos uma pergunta que Kardec fez para os espíritos a respeito dessa questão. Então, a pergunta é: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao próximo? Ou seja, um homem que não tem uma boa conduta, pergunta de Kardec, que se reuniu por afinidade, por pensamento, que é uma coisa que a gente precisa cuidar e tratar bastante, observar os nossos pensamentos. É, então, um homem mau se reuniu por pensamento, e nós sabemos da afinidade, né? O Espiritismo nos explica isso. Fazer o mal ao próximo, a resposta dos espíritos foi: não, Deus não o permitiria. Claro que por trás dessa situação do Deus não permitiria, que é uma verdade da afirmação deles, tem toda a questão do merecimento e da condição do espírito ou da pessoa envolvida, né? O merecimento dela, a forma de conduta, ser o melhor possível, né? Sempre, em todos os momentos do dia. Ah, mas tem hora que eu fico nervoso. Parabéns, somos humanos. Você fica nervoso, eu também fico nervoso. Todos ainda ficamos. Mas estamos num processo de melhoria e superação disso, né? A cada dia somos um pouquinho melhores, a cada dia somos um pouquinho melhores. Hoje somos um pouquinho melhores do que fomos ontem e do que fomos anteontem. E vamos em frente, né? Que seja um engatinhar de uma criança, bebezinho, um engatinhar pequeno. Ótimo, para frente, sempre, né? Manter é, esse amor em nossos corações, né? Então, Emmanuel nos diz que entre as ameaças e incompreensões do caminho, cabe-nos indagar bem-humorados a maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja a recomendação de Emmanuel. Cabe-nos indagar bem-humorados. Não é, eu não sei vocês, mas não é sempre assim, tão bem-humorado que eu indago Deus, né? Ou indago alguém diante das dificuldades. Mas o Emmanuel nos diz: olha, faz de boa vontade, faz sorrindo, faz rindo, porque a dificuldade vai vir mesmo. E você ficar nervoso não vai resolver o problema. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? E mais do que ouvir isso, quantas vezes nós já não nos demos conta de que ficar nervoso não vai resolver o problema? Então, não é repetindo ações do passado, ou seja, que não deram certo, posturas que não funcionaram e não nos fizeram bem, não é repetindo isso que nós vamos conseguir ir adiante, vamos conseguir nos melhorar e vamos conseguir resolver as nossas questões. Problema esse resolvido, que bom, em breve surgirá outro para que nós possamos nos desenvolver enquanto espíritos, em a nossa inteligência, a nossa perseverança e a nossa boa vontade e fé em Deus. Acreditar em Deus, nosso Pai. A missão de Jesus na Terra foi mostrar que Deus é um Deus de amor, é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, é um Pai que nos quer bem e que nós somos sim filhos dele, filhos amados, filhos queridos, né? É isso aí. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Tem uma história interessante que fala a respeito de Eurípides Braz Ranulfo, que certa vez ele lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, ele
diz que alguém que detestava o trabalho dele, ele só fazia o bem, mas alguém detestava, alguém se incomodava com aquilo, né? Em nome da doutrina espírita, diz que contratou um malfeitor para matá-lo, para tirar a vida dele, de Eurípides Brasanulfo. E aí os seguidores, as pessoas que estavam em volta dele, ficaram muito preocupadas, com muito cuidado, e Eurípides seguiu a vida dele. Seguiu trabalhando, seguiu atendendo, seguiu fazendo as divulgações do Espiritismo, todos os trabalhos relacionados ao Espiritismo. Depois de certo tempo, um dado momento, um dado dia, ele chegava em sua casa, quando ele viu um vulto próximo da porta, quando ele se aproximou. E ele reconheceu a pessoa e chamou essa pessoa pelo nome. E foi de encontro à pessoa e a abraçou. Pois bem, aquela pessoa, aquele vulto que ele via, era uma pessoa que tinha sido contratada para fazer algo que não fazia, que não era bom a ele ali. Mas a gentileza de Eurípides, o bem, a boa vontade dele e a demonstração de afeto, respeito e carinho por aquele irmão que tinha uma posição contrária a ele, desarmou esse irmão de tentar fazer qualquer mal a Eurípides Brasanulfo, né? Os mansos herdarão a terra. Lembremos da fala de Jesus e que ele possa nos envolver, nos acolher e acalmar os nossos corações e as nossas mentes nessa noite, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, enquanto eu vou chamando a nossa querida Cida, porque eu me estendi demais aqui, eu vou pedindo para vocês pegarem as águas, por favor, tá bom? Peguem as águas aí, por gentileza, para que já possam ser feitas as vibrações. Deixa eu ver se eu encontro aqui a nossa Cida. Ai, peraí, apertei o lugar errado. Desculpa aí, gente. Aqui, agora sim. Estou digitando tudo no lugar errado hoje. Só um segundinho. Por que? Aqui. Aí. Só um segundinho que a Cida já está chegando. Oi, Cida. Desculpa, Oi, digitava. Hoje eu estou tão atrapalhado que eu estava digitando até no lugar errado para te chamar. Me perdoa, tá? sua palestra, eu gostei muito. Aliás, eu sou meio suspeita, porque eu gosto muito das suas palestras. Gosto muito da forma como você fala, bem, sei lá, o nosso dia a dia mesmo, eu gosto. Porque assim, Jesus e os nossos desafios estão no nosso dia a dia, né? Exatamente, Jesus falava tanto das coisas do dia a dia, das dificuldades dele ali, do povo que o cercava, né? Que bom, mas uma fique à tendência. vontade. Oi? Não, fique à vontade, eu vou ficar quietinho que eu falo demais. Eu só ia comentar uma coisa, a gente tem muita. Eu acho que nós temos uma tendência de só ver aquilo que está acontecendo no momento e achar que aquilo é horrível, aquilo é muito ruim. Então, você fez relembrar algumas coisas assim, de passado, que nós já passamos e superamos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tudo vai passar, né? Como o nosso Chico Xavier também falava, né? Tudo vai passar. É verdade, é verdade. E isso vai passar também. E cada dia que passa, Cida, eu tenho mais convicção que falta menos. Que a gente está mais próximo de poder retomar, de podermos ficar bem, todos com seguros e com saúde, né? Que é o mais importante, né? É, isso mesmo. Então vamos lá encerrar? Vamos, que eu acho que o pessoal já pegou as águas, né? Todos aí estão preparados. Então, por favor, agora é com você. Eu fico quietinho agora, tá bom? Bom, Bettine. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa.
Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química, restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja estendida a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos mente esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, assim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve neste momento permaneça conosco, graças a Deus. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, que é o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cida, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante essa live. Amanhã nós temos live às 10 horas da manhã e no domingo também às 10 horas da manhã. E agora podemos ter uma noite serena e tranquila, de repouso e paz. Não é mesmo, Cida? Obrigada, Betina. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz de te ver virtualmente, mas logo, logo a gente se vê pessoalmente, tá bom, querida? Amém. Boa noite. Eu vou tirar você e vou encerrar a live, tá bom? Fiquem com Deus a todos. Boa noite. Tchau, tchau, Cida. Tchau. Boa noite a todos, pessoal. Agradeço muito a participação e a compreensão de vocês, a ajuda que todos
deram aqui no início, pelo meu esquecimento. Agradeço o perdão e a paciência de vocês comigo, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Saudades de todos. Logo, logo a gente está junto. Fiquem bem, tá bom? Graças a Deus.